Boa tarde, nós somos os alunos do Cândido Mariano, eu sou Daniel Martins. Eu sou a Tara Machado Martins. Viemos aqui para fazer algumas perguntas para a professora Genor sobre o Dia da Consciência Negra. Podemos começar? Deixa eu então agradecer a presença de vocês, dizer da minha satisfação. De certa forma eu tenho um carinho muito especial também pelo Cândido Mariano. Já tive outras oportunidades lá fazendo esse trabalho e também recebendo alunos aqui em casa, né, para fazer esse tipo de trabalho e outros. Fiquem à vontade. Talvez eu gostaria de me apresentar antes. Faz parte das questões de vocês? Não, né? Faz? Então posso fazer. E daí eu só respondo. O dia 20 de novembro é o dia de Zumbi dos Palmares e da Consciência Negra. A adesão ao feriado ou instituição de um ponto facultativo é decisão legal de cada estado ou município. O que o senhor acha, pensa sobre essa decisão ser optativa ou ao estado ou cidade, já que a data é considerada como uma ação afirmativa de promoção da igualdade racial e referência para a população afrodescendente? Tá, antes de responder então a sua pergunta, eu queria dizer que o meu nome é Agenor, né? Agenor Martinho Correia, eu sou natural da cidade de Assis, alguém conhece Assis, estado de São Paulo, filho de pai ferroviário, de mãe do lar, ambos evidentemente com pouca escolaridade. Eu sou o mais velho de uma família de 7 irmãos, fiz todo o meu estudo em escolas públicas, desde o primário até a pós-graduação, mestrado, doutorado. A minha formação profissional é em agronomia, sou engenheiro agrônomo e fui professor também durante muitos anos do curso de técnica em agropecuária do SENA e no curso de agronomia da UENS, até fevereiro do ano passado, quando então eu me aposentei. Agora estou aposentado. Tá? Eu cheguei aqui em Aquidauana, vindo do estado de São Paulo, em 1977, portanto há 43 anos atrás, exatamente para trabalhar no antigo SENA, que já não existe mais. Aqui eu me casei, hoje eu sou pai de 4 filhos e de 2 netos. Dedico-me também à literatura, tenho 9 livros de poesias já lançados. E em muitos deles, não vai dar para a gente ver todas as poesias, mas em muitos deles também há um enfoque da questão racial, da discriminação racial. Quanto à sua pergunta, eu vejo o Dia da Consciência Negra, né, definido como dia 20 de novembro, em homenagem à morte do líder do Palmares Zumbi, como você disse, como um momento, primeiro, de conscientização e reflexão sobre a importância do povo e da cultura africana na formação da cultura brasileira, tanto nos seus aspectos históricos, culturais e também sociais. Um momento para estar se refletindo sobre a posição do negro na sociedade brasileira e entender que a luta contra a discriminação racial e contra as desigualdades sociais, ela deve sim continuar. E também é uma oportunidade de estar valorizando o Zumbi, né? O primeiro líder negro a ser considerado como herói da nossa história. Então, diante desse contexto aqui, eu acho que deveria ser expandido para todo o território nacional, né? Como algo obrigatório, ou não optativo. O senhor já recebeu a homenagem Comenda Zumbi dos Palmares, um prêmio destinado a personalidades que se destacam por ações contra a discriminação racial, intolerância e promoção da igualdade. O que sentiu, o que representou receber essa homenagem? Me deixou muito orgulhoso, né? E me honrou muito ter sido colocado numa posição assim, de destaque diante dessa luta que, evidentemente, nós enfrentamos. No meu caso, a minha arma preferida para trabalhar isso é a poesia, né? Não tem outro tipo de trabalho, mas através de vários meus poemas a gente coloca, discute essa questão da discriminação que a raça sofre. Então, me orgulhou bastante, me deixou bastante honrado. Qual é, para o senhor, a importância dos quilombos na história brasileira e principalmente por que a luta dos remanescentes quilombolas deve continuar? É que nós falamos, né? Zumbi representou o primeiro foco de resistência, né, contra a escravidão, o primeiro líder negro nesse sentido.
E hoje, evidentemente, que a luta deve continuar num outro sentido, né? Não mais com armas, com defesa, porque isso já não acontece mais. Mas através do esforço do negro procurar se inserir cada vez mais na sociedade e ocupar o espaço que ele é devido. Então, lá atrás a gente se espelha muito em Zumbi. Na sua opinião, quais são os maiores desafios enfrentados pelos afro-brasileiros para conquistarem seu espaço? Bom, acho que eu teria que ler um pouco da história do Brasil para vocês entenderem isso aqui. Durante os 358 anos da escravidão no Brasil, que foi de 1530 até 1888, foram trazidos da África para o Brasil cerca de 5,5 milhões de negros. Desses, 4,8 milhões chegaram vivos para serem então escravizados em nossa terra. E aí nós sabemos das condições de vida do negro nesse período. A história nos traz essas informações. Com a abolição da escravatura em 1888, os negros passaram, apesar de oficialmente ganharem a liberdade, a maioria não conquistou o mesmo padrão de vida da população branca no país. Não houve, por parte do Estado, aos recém-libertos, que não possuíam, evidentemente, nenhum bem, nenhuma assistência. Então, muitos retornaram para os seus antigos senhores, ganhando um pouco mais daquilo que ganhavam antes, né, que era quase nada, ou então deslocaram-se para os centros urbanos, nas grandes cidades, ocupando as áreas sempre mais afastadas, as áreas marginais, que a gente fala, né, as áreas impróprias, as monadias, dando origem, aí, a partir disso aí, surgiram as primeiras favelas, ocupadas naturalmente pelos negros. Se nós formos fazer uma análise atual, né, da posição do negro na sociedade, acho que foi mais ou menos essa pergunta que você fez, né? Vai repetir de novo só para mim. Na sua opinião, quais são os maiores desafios enfrentados pelos afro-brasileiros para conquistarem seu espaço? Tá. Então, atualmente, ainda que a situação dos negros tenha melhorado muito, as condições de vida desta parcela da população, a parcela negra, evidentemente elas não se equiparam à da população branca, que apresenta índices sociais muito mais favoráveis do que as demais etnias existentes no país, sejam os negros, sejam os indígenas. São muitos os dados que mostram a desigualdade entre negros e brancos e o quanto que nós temos ainda que trabalhar nesse sentido. Vejamos, ó. De acordo com o IBGE, os negros e os pardos representam a maioria da população brasileira. Cerca de 54% da população total do país hoje se classifica como negros e pardos, ou pardos. Né? Aí se nós pegamos alguns indicadores sociais para fazer uma comparação entre negros e brancos. Trabalho e renda. Apesar disso, os negros, né, embora seja a maioria, mais de 50% da população, eles correspondem apenas a 17,4% da população mais rica do país e atuam apenas em cerca de 18% dos cargos mais importantes que existem na sociedade, em todas as esferas. Tá? O rendimento salarial deles, dos negros, pardos, também é inferior no mesmo cargo, correspondendo ao mesmo cargo, um branco, ele é inferior em cerca de 80% do rendimento de um branco. Corresponderia a cerca de 80% do que o pessoal branco ganharia no mesmo cargo, né? Exercendo a mesma função. Vale ressaltar, por exemplo, que cerca de 80% das empregadas domésticas no Brasil, elas são afrodescendentes. Os afrodescendentes representam ainda cerca de 63% dos mais pobres do país e 69% dos indigentes, aqueles que estão no estágio, então se você pegar 100% desse pessoal, 69% se classifica ou se enquadra como afrodescendentes. Se nós pegarmos a educação, né, a taxa de analfabetismo é mais do que o dobro entre pretos e pardos, 9,9 do que entre brancos, 4,2, dobra. Né? O acesso ao ensino superior, a porcentagem de brancos com 25 anos ou mais que tem ensino superior completo
é de 22,9%, quase 23%. É mais do que o dobro da porcentagem de pretos e pardos com diploma superior, que é de 9,3%, né? Além do dobro. A média de estudos para pessoas de 15 anos ou mais é de 8,7 anos, ou quase 9 anos para brancos, para pretos, e é de 10,3 anos para brancos. Se nós pegarmos um outro indicador social, a educação, né? Vamos ver como é que está. Aliás, educação nós falamos. Crime. Em 2016, a taxa de homicídios de negros foi 2,5 vezes superior à de não negros. E a taxa de homicídios de mulheres negras foi 71% superior à de mulheres não negras. Né? Mulheres negras, 71% superior à de mulheres não negras. Em um período de uma década, entre 2006 a 2016, a taxa de homicídios de negros cresceu 23,1%. No mesmo período, a taxa entre os não negros diminuiu 6,8%. É como se, em relação à violência letal, negros e não negros vivessem em países completamente distintos. Então, a gente vê, tomando esses indicadores sociais, educação, né, questão do crime, rendimento, trabalho e renda, que é uma diferença ainda muito grande que precisa ser corrigida. E a forma de se corrigir isso aí que eu vejo é através da educação. Né? Não vejo um outro caminho para que essas diferenças, com o tempo, elas possam ir diminuindo. O senhor atuou durante muitos anos como professor da graduação e pós-graduação na UEMS, Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, campus Jequidaona. Como foi o seu começo como professor de uma universidade e, posteriormente, como membro da Comissão de Cotas Raciais da UEMS? Como professor, evidentemente, desde que você exerça as suas funções, né, dentro das suas atribuições, e está com sua consciência tranquila do seu dever cumprido, você não tem muito o que temer, né, influências nesse sentido. Embora eu possa dizer que quando eu passei a ocupar cargos superiores, né, cargos de gerência, coordenação, evidentemente que a gente sente que algumas pessoas te olham de maneira diferente, né? Como se estivesse dizendo, não é bem, seu lugar não era bem para você estar aqui. A questão do racismo no Brasil ela é interessante porque ela não é clara como nos Estados Unidos. Né? Ela é um racismo muito velado, utiliza-se muitas vezes de estratégias, né, piadas e outras coisas para dizer, olha, aqui não deveria ser o seu lugar, você não deveria estar aqui. Então esse tipo de coisa eu enfrentei. E fazendo parte da comissão de cota, até gostaria de falar aqui depois da questão das cotas, né, o que a gente acha. A gente procurou cumprir aquilo que vem em cima, né, das determinações, baseado nos fenótipos, que é as características, e está sempre valorizando ou não, ou contribuindo para que aqueles que realmente fazem parte, né, da raça tenham acesso à universidade. Essa era a função daqui. Porque apareciam muitas pessoas que não tinham realmente nenhum fenótipo negro, nenhuma história, né, relacionada com negro, e tentavam também entrar. Então, ali a gente era profissional acima de tudo, né? Existia uma atividade profissional de selecionar com base nas características fenotípicas aqueles que eram negros e pardos para ter acesso ou não. Só isso. Para o senhor, quais serão os maiores desafios que a próxima geração da ascendência africana irá enfrentar? A discriminação está aí, o problema está aí, como a gente viu, né? Ainda há uma discrepância muito grande. Eu diria que, embora a população brasileira seja constituída em sua maioria por negros e mestiços, e a situação dessa parcela da população tem apresentado melhorias, nós consideramos hoje uma melhoria, né, desde a abolição da escravatura, ainda existe no país uma relativa, eu diria uma grande segregação racial, separação racial.
pois a população negra ainda enfrenta preconceitos e condições sociais inferiores, como nós vimos, né, em relação ao restante da população brasileira. Em virtude dessa situação, o que se espera é que cresça cada vez mais a quantidade de pessoas e ações que busquem a ruptura desse paradigma que nós estamos mostrando aí. Que todos se engajem em campanhas que tenham como objetivo combater o preconceito racial e amparar as vítimas desse tipo de crime, né? Porque hoje está configurado como crime. Para que no futuro não tão distante, a cor da pele não seja motivo para os homens não mais se verem como irmãos, né? Eu, como poeta, como espiritualista, eu vejo mais nesse sentido. Somos todos iguais, não existe ninguém superior a ninguém, todos somos filhos do mesmo Pai, né? Que é Deus, todos somos irmãos. Então temos que caminhar nesse sentido, né? Todos os esforços serem direcionados para que no futuro não tão longe a gente não tenha mais essa desigualdade, esses preconceitos. E eu vou concluir essa sua resposta aqui com duas frases, né, que resumem muito bem esse tema. A primeira é de Martin Luther King. Eu tenho um sonho, o sonho de ver meus filhos julgados por sua personalidade e não pela cor de sua pele. E a segunda aqui do Nelson Mandela. A nossa pretensão é de uma sociedade não racial. Não é uma questão de raça, sociedade. É uma questão de ideias. Podemos dizer que existe algo ou alguém que te trouxe inspiração na sua caminhada profissional ou pessoal? Alguém especificamente? Você fala mais profissional e pessoal, né? Olha, eu sempre alimentei o desejo de fazer parte, tomar parte de uma sociedade, né? E para isso eu me esforcei, estudei, fiz um vestibular que naquela época era bem diferente dos vestibulares de hoje, né? Não tinha cota, tá? Não existia cota. Eu vou dizer que a minha mãe sempre foi aquela que sempre deu força nesse sentido, né? Ela era de ensino pobre, mas o sonho dela era ter os filhos, ou pelo menos um filho formado, e isso ela conseguiu. Mas é questão da gente realmente buscar os sonhos. Eu busquei com toda a dificuldade que existia naquela época. Hoje é muito mais fácil do que naquela época antiga. Consegui realizar e hoje eu vejo os meus filhos trilhando no mesmo caminho, né? Com muito mais facilidade do que eu. E isso me deixa muito realizado. Além de professor, você é conhecido como um poeta de aqui da outra, com obras de extrema relevância social, como desigualdade social, racismo e violência urbana. Qual foi para o senhor sua maior dificuldade ao iniciar seu legado literário? Na verdade, essa dificuldade ainda existe, né? Pelo menos para você ser conhecido de um grande público, é muito difícil ter acesso às mídias aí para que seu trabalho fosse divulgado. Mas, dentro das nossas limitações, aqui não. Eu, graças a Deus, consegui bancar as minhas publicações, porque se não conseguisse, seria muito mais difícil publicar os livros, né? Porque você não tem apoio nesse sentido, muito estrito, muito restrito o apoio para você produzir um livro, lançar. Então, quando você tem condições, você faz por conta própria, como eu fiz até agora. E o que a gente produziu aí foram 9 livros, praticamente que tinha que colocar, acho que eu já coloquei, né? Pretensões aqui por frente, se por acaso a gente voltar a escrever um livro, talvez seja num outro campo diferente, mas com apoio, quer dizer, que haja uma editora bancando e divulgando e publicando isso. Nesse sentido, acho que a minha contribuição já dei. Hoje em dia, o que te traz mais significado para a sua vida? Eu acho que você viver em família, né? O amor, a família, você buscar viver o bem, praticar o bem, ser feliz e fazer os outros felizes, eu acho que é o que me move hoje, né, na minha vida, meus objetivos. O senhor já foi vítima de racismo ou preconceito? Se sim, qual foi a mais marcante? Essa pergunta ela faz parte aqui dessa entrevista que eu dei na CNN América, né?
A pergunta que foi feita é: você ao longo da sua vida já foi vítima de preconceito racial? Aí eu respondi: sim. Um racismo mais explícito e direto, principalmente na infância e adolescência, quando muitas vezes fui ofendido com palavras ou frases de cunho racista, né? Tipo macaco, banana, essas coisas que ainda existem hoje. Lembrando que nos anos de 1960, 1970, quando eu era criança ou adolescente, né, iniciando ou jovem ainda, não havia um movimento que existe hoje contra o racismo. Inclusive, amparado por leis, né? Nós sabemos hoje, amparados por leis. Na faculdade, sentia, sim, certa discriminação por parte de algum ou outro professor, e eu sempre tentava contornar isso, me colocando entre os melhores alunos da turma. Era uma forma de você responder, né, a esse racismo velado que também sofri na faculdade. Como profissional, exercendo por vezes cargos de chefia, o preconceito sempre se manifestou também, embora de uma forma mais velada, né? Então, por meio de gestos, por meio de expressões faciais, de desagrado por parte de alguns, que não pudessem dizer como eu falei antes, coloque-se em seu lugar, negro. Eu acredito que todos os negros da minha geração passaram por isso. Não houve nenhum episódio que me marcasse assim mais especificamente, né? Mas essas coisinhas sempre aconteceram e infelizmente ainda continuam acontecendo. Gostaria de acrescentar mais algumas informações pessoais além do que mencionamos? Não, eu acho que seriam essas que eu coloquei aqui no início, né? De onde eu sou, família, formação, quanto tempo cheguei aqui na UANA. Já respondi para você essa daí. Historicamente, qual a causa da desigualdade entre negros e brancos no Brasil? Também acho que nós já respondemos. Teríamos que voltar aqui lá na escravidão, né? Eu acho que essas perguntas todas já acabaram sendo. Aí começa lá, os 358 anos de escravidão, quando houve a separação, né? Separou, quer dizer, libertou, mas o negro não recebeu nenhuma assistência e, evidentemente, a partir daí estabeleceu essa diferença que nós estamos comentando. Agradecemos ao senhor pela enorme generosidade e por ter aceito o nosso convite para participar de nossas atividades alusivas ao Dia da Consciência Negra. Desde já, nosso muitíssimo obrigado. Eu que agradeço a presença de vocês. Eu gostaria, primeiramente, de que você está no estadual, né? Estadual, Cândido Maria. Levar para a biblioteca de lá esses livros de doação. Deixa eu ver se está pronto. Esse aqui é um livro de uma editora do Rio de Janeiro que faz uma coletânea nacional, né? Faz uma seleção e pega poetas, escritores do Brasil todo. E eu estou nesse livro aqui com 4 poesias. São as 4 primeiras, que saiu errado a Genor Marinho. Esse é Genor Martins. Né? Marinho, mas é Martins. Mas aqui da hora só tem uma Genor. Ah, não, tem um Charada. Então essas 4 primeiras aqui são minhas. Mãe Menina, Além da Morte, Exumação e Viagem Sem Volta. Aí as outras são de outros escritores. Foi a biblioteca aqui lá. Né? Obrigada, professor, pelo carinho. O senhor gostaria de nos deixar uma mensagem? Eu vou deixar 2 mensagens para você na forma de poesias. Tá? 2 poesias que eu gosto muito e que abordam essa questão do racismo. Nessa aqui, O Menino da Cor Preta, eu me coloco na situação aqui do menino que a gente vai ler. Esse poema chama-se O Menino da Cor do Breu. Depois uma outra que nós vamos estar escrevendo todo o processo da escravidão aqui no Brasil, desde que os negros saíram da África, trazidos nos navios negreiros, né, até chegar aqui. Então aqui, O Menino da Cor do Breu. O menino nasceu com a pele da cor do breu, da cor do carvão apagado. Tinha no rosto o nariz achatado, os lábios grossos, o cabelo do tipo carapinha. Ah, que a sua sina não seja igual à minha, que nasci assim também. Desde pequeno, alguns me tratavam com desdém. Julgavam-me pertencer a uma raça inferior, só pelo fato de eu trazer na cor o estigma dos escravizados. Cresci ouvindo insinuações racistas, às vezes diretas, explícitas, mas, na maioria das vezes, ditas veladamente.
num tom de brincadeira inocente que não escondia a intenção discriminatória. Ao longo da história da minha vida, a discriminação atrevida sempre se fez presente. Pilhérias, gestos, comparações maledicentes que deixavam a minha alma ferida. Preto, quando não faz na entrada, faz na saída. Outras vezes, a argúcia mais cruel umedecia meus olhos, calava a minha voz na garganta. Maldita seja a princesa Isabel. Ele é um preto, mas tem a alma branca. Nesta sociedade hipócrita que segrega, mas nega que comete esse ato, eu, embora meu nariz chato e a pele que me veste, preta como o véu das noites, fiz-me um homem de bem, mesmo em meio aos açoites da chibata do preconceito. Olhei para o menino que dormia no leito, o seu cabelo carapinha, e desejei que a sua sina não fosse igual à minha, que crescesse e vivesse numa sociedade igualitária, sem a discriminação arbitrária que segrega as criaturas pela cor da pele. Que vivesse sem o peso da herança da escravatura, que não trouxesse na alma a amargura pelo nosso vergonhoso degredo. Que se orgulhasse, enfim, de ser negro, como se tivesse me entendido no leito, o recém-nascido, contemplou-me com um sorriso seu, e então lhe disse carinhosamente: você viverá num mundo diferente, onde todos serão iguais. Menino da cor do preto. Esse aqui é o nosso sonho de que um dia nós tenhamos uma sociedade igualitária onde não haja mais discriminação e todos de fato sejam iguais. E esse outro poema que eu vou deixar como mensagem para vocês: País da Negritude. Como feras fomos caçados nas matas, assim como se caçam os primatas, com redes e outros artefatos apropriados. Em fuga ilusória fomos acuados, aprisionados, e mãos incompracentes ataram nossos pés por grossas correntes, puseram-nos em marcha em fila indiana, sob a mira certeira da arma insana. Sem o consolo de um adeus na despedida, deixamos para trás a liberdade perdida, a dor de uma mãe, o desconsolo de um irmão, o grito desesperado de coração para coração dos amantes que se separaram para sempre. E desde então, para nós, a maldita corrente passou a ser o símbolo da nossa vida, desgraçada, sem sentido, oprimida. Doía-nos ver nossos guerreiros bravos, agora simples cativos, míseros escravos de corpos esquálidos e olhos fundos. E noite após noite, nos porões imundos, insalubres, impróprios às vidas humanas, viajamos convivendo com as ratazanas, rumo a um novo destino numa pátria distante, vendo os nossos perecerem a cada instante, e seus corpos atirados às águas calmas. Nesses instantes, na dor das nossas almas, olhando a lua iluminar a noite escura, cantávamos o nosso canto de dor e desventura, o nosso canto triste e repleto de saudade, da pátria distante, da nossa liberdade, dos nossos entes perdidos na noite sombria. Até que aqui chegamos um dia, e em nossas vidas acendeu-se um archote, e mesmo sob os açoites do chicote, das senzalas, da tirania dos senhores, fomos aos poucos esquecendo nossas dores, e na miscigenação, ocorrendo dia a dia, mesclamos-nos ao índio de índole arredia, ao branco de pele clara e loura cabeleira. E assim nasceram o cafuso e a mulata faceira. Cultuando as tradições da terra distante, ajudamos a fazer desta nação o gigante que hoje desperta e o mundo encanta. E se a nossa voz ainda se cala na garganta, desfaz-se oprimida em nosso peito, lutemos contra as injustiças do preconceito que sob o véu da hipocrisia se mascara. É um privilégio ao qual todo mundo alude, viver neste país com a cor da negritude, viver neste país que tem a nossa cara. Bom?